vocês sabem bem que uma novela brasileira dura aí em torno de 8 a 9 meses, né? Pois é. Mas hoje eu vou contar a história de uma novela que só durou um dia. Como é que é? Já vai sentando o dedo nesse like que me ajuda muito a esse vídeo ir pra frente. Já se inscreve no canal que não adianta você assistir e não se inscrever. Eu tô de olho em você. E roda essa vinheta porque TV de Tubo, seu almanaque da cultura pop, tá no ar. Não é um clickbait. O Rebu realmente foi uma novela que só durou 24 horas. Mas não é Bem assim como você tá pensando. Na verdade, essa novela foi ao ar de novembro de 74 a abril de 75, mas a história da novela se passava toda em um dia. O banqueiro Konrad Mahler organiza uma festa para recepcionar a princesa italiana Olímpia, com uma lista de convidados muito seleta. De manhã, todos se deparam com um cadáver boiando na piscina. Uma mistura assim de Jogo do Detetive com o filme Crepúsculo dos Deuses, entendeu? Bom, o Jogo do Detetive fui eu que falei, mas Crepúsculo dos Deuses realmente era uma referência oficial para a novela e são óbvios os motivos. A ideia da novela é que o desenrolar da trama se passasse todo na investigação desse caso. E não só isso, tá? Porque a história não acontecia de forma cronológica e sim de maneira não linear, apresentada em 3 tempos. A festa e os seus acontecimentos, flashbacks sobre a trajetória dos personagens e a maneira como eles se envolviam, e o tempo da investigação, que seria o tempo presente. Assim, uma trama que se passava inteira em 24 horas. Ah, agora eu entendi! Não satisfeito em inovar, trazendo esse gênero aí do thriller, do suspense para as novelas, algo nunca feito até então, o escritor Braulio Pedroso ainda fez com que a vítima fosse um mistério para o público, tanto quanto o assassino. O que é uma coisa muito incomum e que na televisão brasileira eu não lembro de ter sido feito outra vez. Pra sustentar uma novela inteira desse jeito, é óbvio que tinha que ser uma festa de arromba e tinha que rolar tudo por lá. Penetra querendo se dar bem, socialites lutando por poder e dinheiro, muitos romances e muitos convidados suspeitando uns dos outros. Isso explica o nome da novela, Rebu, que vem de rebuliço, que significa confusão. Dirigida por Walter Avancini, a novela foi o primeiro trabalho de muitos atores na Globo, como a atriz Beth Mendes e a atriz Teresa Raquel. E também carregava um elenco de outras estrelas que já eram consagradas e imensas, tipo Lima Duarte, Arlete Salles, a incomparável Ruth de Souza e, claro, o protagonista Zimbinski em uma das suas últimas atuações para televisão e que foi, inclusive, na época, muito aclamado pela crítica. Uma curiosidade muito interessante é que a protagonista feminina, Beth Mendes, tinha sofrido um acidente meses antes de começar as gravações da novela e por isso estava usando cabelos muito curtos. A figurinista Marília Carneiro resolveu usar isso em favor da trama e fez com que ela cortasse os cabelos ainda mais curtos. Como a Silvia, a personagem da Beth Mendes, era a vítima da história, Oh meu Deus, um spoiler? os cabelos curtos ajudavam a confundir o público, aos olhos da época, sobre o gênero da vítima. Então, as pessoas não sabiam nem se a vítima era homem ou mulher. Como essa novela se passava toda em um dia, os atores não só tiveram que ficar 5 meses com o mesmo figurino, como tiveram um trabalho muito louco com relação à continuidade, já que todos estavam em cena o tempo inteiro e faziam figurações uns para cenas dos outros durante semanas. Muitas das canções da trilha sonora nacional da novela foram compostas por uma jovem dupla, Paulo Coelho e Raul Seixas, incluindo o tema de abertura. Uma curiosidade é que a música gospel composta pelo Raul foi proibida pela censura, mas mesmo assim acabou indo ao ar com outra letra. Isso tudo faz com que o LP da trilha sonora da novela seja um item raríssimo para colecionadores do rock nacional. Pela primeira vez, a homossexualidade foi mostrada na televisão brasileira através dos personagens do Cauê, interpretado pelo Buza Ferraz, e o personagem do Mahler, o protagonista, interpretado pelo Zimbinski. A censura da época exigia que o personagem do Cauê fosse mostrado como um filho adotivo do Mahler, mas a verdade é que as atitudes dos personagens demonstravam a sua relação de forma velada. E não é só isso não, porque eles ainda colocaram a letra L no meio e botaram as personagens Roberta e Glorinha para serem sugeridas como um casal. Outro fato da novela que rompeu barreiras foi a presença do ator Haroldo Oliveira. Pela primeira vez, um ator negro fazia um personagem grande de destaque. Quem morreu? Quem matou? Por que matou?
O Rebu. A Sylvia chantageou o Mahler e levou uma pancada na cabeça. Isso fez com que ela caísse do segundo andar da mansão, batesse a cabeça e morresse. E morreu. E aí o corpo dela foi removido pra piscina. Quem matou ela foi o Mahler, por ciúmes da relação dela com o Cauê. Eu quero lembrar, Se é que eu já não disse isso o suficiente nesse vídeo. que tudo isso foi ao ar na década de 70. Um dos mistérios, o quem morreu, foi revelado no capítulo 50, mas com um outro acusado. Quem matou de fato e a motivação do crime só foram revelados no último capítulo. Nessa última versão, o Konrad Mahler se transforma na Angela Mahler, interpretada pela Patrícia Pilar. A ideia era tornar a trama mais atual, colocando ali uma mulher participando ativamente da sociedade. Tanto a Angela quanto o Konrad são os assassinos nas duas versões. Outra diferença muito grande é que nessa última versão o público sabe quem morreu desde o começo. Transformaram a novela assim num quem matou clássico. Eu adoro as duas versões, apesar de elas terem propostas um pouco diferentes. Agora vamos combinar, revolucionária mesmo, era de 74. Vocês já tinham ouvido falar nessa versão original de O Rebu? Vocês viram o remake? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Aproveita e assiste esse outro vídeo que tá aparecendo aqui. Até mais!